Oi, tudo bem? Estamos de volta com mais uma entrevista de vídeo para você aqui no blog do Toninho. Você sabe, né? Eu sou o Toninho Moré e esse aqui é o Dr. Edmar Cunha de Castro, oftalmologista em Presidente Venceslau, um dos proprietários do Instituto de Olhos Oftalmo Castro na cidade. Edmar, que legal que você está aqui, cara. Que bom, é um prazer para mim. Você é uma das personalidades que eu queria entrevistar em Presidente Venceslau e consegui trazê-lo aqui. Tudo bem? Tudo jóia, tudo bem, Toninho. Está sendo um prazer bater papo com você. Bate-papo que nós combinamos. Bate-papo, é isso mesmo. Edmar, a gente sabe que você é uma personalidade muito conhecida na área de medicina da região, mas a gente não sabe quem é o Edmar, de onde ele veio. Edmar, fala de você. De que cidade você veio? Olha, eu tenho raízes aqui na Noroeste, agora não é mais Noroeste, em Andradina. A minha família toda era de Andradina, né? E fui estudar fora. Depois que eu estudei fora, tinha que ter um lugar para eu poder montar o consultório e vinha parar aqui em Presidente Venceslau. E sua família? Isso há muitos anos. E sua família, seus pais? Os meus pais falecidos, né? Eu sou de uma família bastante humilde e da minha família eu fui o primeiro a fazer um curso universitário. Eu fui o precursor de todos na minha família. E isso para mim foi uma honra, e com isso eu consegui levar meus dois irmãos também para a universidade, né? E concluímos. E foi uma luta. E essa família é de quantos? Você, mais irmãos? Quantos? Nós somos éramos em três irmãos. Todos homens? Todos homens, sim. E como são os pais e os irmãos? Meu pai, Vicente de Castro, e minha mãe, Nair Cunha de Castro. E os seus irmãos? Celso Ferreira de Castro e Renato Cunha de Castro. Onde eles estão hoje? Um está no céu, acredito, né, que o segundo faleceu. E o terceiro, que é o caçula, ele é dentista em Três Lagoas. Três Lagoas? Três Lagoas. E você nasceu em Andradina? Toninho, eu nasci numa cidade próxima a Andradina, que é Castilho. Castilho, que é divisa, Castilho, né? Divisa com Mato Grosso, né? E com 7 anos de idade, meus pais mudaram-se para Andradina e fiquei lá até a hora que eu comecei a estudar fora. E a infância foi legal ou não? Mas foi perfeita, foi beleza, foi joia, foi espetacular. Você jogava bola o dia inteiro, não? Eu jogava antigamente, Toninho. Antigamente a gente era solto, não é igual atualmente. Esse negócio de celular hoje. Não, celular é uma coisa recente para mim, é uma coisa recente, mas antigamente nós ficávamos soltos, né? E voltava à noite para casa, brincava. Quantos habitantes tinha? Naquela ocasião, às vezes eu passo, quando eu vou a Três Lagoas, eu passo por Castilho, continua uma cidade pequena, né? Não conheço mais nada lá, né? A única coisa que eu lembro é da igreja central. A única coisa que o resto mudou completamente. E era uma delícia, uma cidade pequena, melhor ainda para criança. Espetacular, não tinha asfalto, era tudo terra e todo mundo se conhecia. Era festa, era só festa. Aquele chão quente, né? Se precisar descalço no chão quente. Então, eu lembro quando eu mudei de Castilho para Andradina, eu tinha 7 anos, quase para 8 anos. Eu ia caçar, bicho, caçar com estilingue. Eu que fazia meu embornaco, pegava, ia caçar passarinho. Minha mãe nem sabia que eu ia caçar, com 7 anos de idade. Hoje eu tenho um neto com 5 para 6 anos, criancinha. E olha, teve uma época na minha vida que eu e meus irmãos, éramos em 4, né? O Clóvis, o Ivan, o Armando e eu. E o Clóvis e o Armando o Clóvis e o Ivan já trabalhavam, né? Mas eu e o Armando andava na rua o dia inteiro, né? Nós íamos nadar, escondido, cara. Lá na Ponte do Herrera, na Cachoeirinha. Já pensou? Você fazia isso também ou não? Eu fazia uma coisa diferente. Em Andradina, tinha uma tal de Lagoinha. Lagoinha. Famosa Lagoinha. Nós íamos a pé pescar nessa lagoinha. Mas quando eu voltava, eu sabia que eu ia voltar e ia apanhar. Minha mãe ia bater porque não podia, porque era frequente morrer alguém naquela lagoinha. Mas eu fui muitas e muitas vezes, sabia que ia voltar e ia apanhar na hora do banho. E a mãe descobria que a gente tinha ido no rio, que ela fazia um risco
Com a unha assim. Rapaz, E antigamente... ele falava, onde você estava? Descobria, né? E tudo isso você viveu? Mas muito, nossa, isso aí como era a infância de todo mundo, né? E antigamente você, inclusive, você começava a trabalhar precocemente, quando você, quem era humilde, precisava trabalhar. Você queria alguma coisa, não havia possibilidade de grana, de dinheiro para você comprar as coisas, né? E comecei a trabalhar cedo, né? Era office boy, foi a melhor coisa da minha vida, né? Que aconteceu. Então, com isso foi dando uma vivência muito grande. Você trabalhou de office boy? Office boy, E depois, puta, teve beleza. algum outro trabalho em seguida? Não. Eu comecei a trabalhar de office boy, eu estudava de manhã e à tarde eu estudava. Não, eu estudava de manhã e à tarde eu trabalhava de office boy. Por sorte minha, Tony, eu lembro agora, eu estou lembrando, quando eu estava chamava-se segunda série ginasial, hoje em dia acho que é a oitava série, né? Apareceu umas senhoras lá no escritório, já conheci o proprietário do escritório onde eu trabalhava, escritório Mercúrio, eu lembro até hoje. Aí conversou com eles, ele já estava sabendo e vieram conversar comigo. Vieram conversar comigo para eu dar aula de matemática para elas. Olha só. Porque, como é que foi isso? Foi o seguinte, então, elas antigamente tinham uma tal de madureza. Você deve lembrar. Madureza. Como é que era? Tinha um nome, supletivo. É um supletivo para a pessoa completar o ginasial. Uma aula de admissão, você lembra disso? Não, eu fiz admissão. Eu não lembro como funcionava aquela admissão. Mas o supletivo, e esse pessoal que foi me procurar, umas senhoras da cidade, elas estavam fazendo o supletivo porque depois elas queriam cursar o normal, que era para ser professora do grupo escolar. E aí elas foram brecadas na matemática, eu não conseguia entender matemática. E elas procuraram um professor meu, um tal de Ditinho, e esse professor falou que ele não tinha possibilidade de aula para ela e indicou a mim. Eu nem sabia. Falou, vai, conversa com aquele menino lá que ele pode te orientar, ele sabe essa parte aí, vocês vão passar. E foi dito e feito. Aí foram lá, conversaram comigo, pegaram assim de sopetão, que eu não sabia, e você acredita que eu fui o professor já. Já foi professor? Fui o professor delas, passaram, né? E eu saí do escritório. E com isso foi uma beleza, porque eu ganhei, passei a ganhar 3 vezes mais, trabalhando umas 2 vezes por semana. E foi uma beleza, foi uma ascensão já foi uma ascensão, né? E com isso eu pude ingressar no clube para participar do clube como associado, que eu queria ser nadador. Nadador? Participar da equipe de natação. Sim, porque naquela ocasião... Fazia natação, não? Fazia natação. Por quê? Andradina era muito famosa na ocasião, na natação. Nós competíamos assim, em termos estadual, Andradina sempre ficava em terceiro lugar. Qual nadador famoso de Andradina? Tem, o Ricardo Prado. Ele entrou depois de mim, ele era criancinha quando eu comecei, ele era bem pequenininho. Aí o pai dele, o Dr. Rui, e a mãe, começaram a treiná-lo. E ele foi campeão mundial, inclusive, de medley, né? As irmãs dele, a Rosa Maria Prado, também foi campeã sul-americana. E Andradina tinha vários campeões estaduais. Eu sempre fui medíocre em relação a isso, porque eu aprendi a nadar entrando, daí 3 meses que eu fui participar de natação, né? Mas foi uma coisa que eu não esqueço. Não esqueço. Você participou? Não. Natação, só natação. Futebol não? Não, futebol não. Não. Havia uma incompatibilidade. Quem treinava natação não podia jogar futebol. Não sei porquê, acredito que a musculatura que era exigida era diferente, né? E eu só natação. E daí, desse momento para a juventude em si, como foi a juventude? Você... Como todo mundo, foi uma juventude normal, natural. Você conheceu a Marta onde? A Marta eu conheci a Andradina. Eu já estava cursando medicina quando eu conheci a Marta, né? E os pais dela, o pai dela era gerente do Banispa na ocasião, mudaram de São Joaquim da Barra para Andradina e eu fiquei conhecendo ela. Daí se formou? Daí se formou? Aí me formei, fiz a especialização em oftalmologia, que naquela ocasião, há muitas décadas atrás, né? Residência era um tabu ainda, não era todo mundo que fazia, mas eu resolvi fazer oftalmologia e
Daí você fez oftalmologia, você chegou a trabalhar em Andradina? Não. Não. Eu terminei a minha direto pra residência. Não, eu fui para Dracena. Dracena. Eu não sabia para onde ir. Eu tinha a intenção de ir para Cascavel, Goiôerê, que me falaram que era um lugar muito bom, né? Eu ia enfrentar, eu nunca tive medo, eu ia enfrentar. Aí, não sei por que cargas d'água, eu fui para Dracena. Montei o consultório em Dracena, comprei toda a aparelhagem para pagar em prestações, não tinha retaguarda financeira, nada, né? Daí, mais ou menos um mês que eu estava trabalhando, seu Exídrio Taca, ele foi se consultar comigo em Dracena. Ele era jornalista. E ele acho que tinha. Eu trabalhava com ele. Ah, é mesmo, é isso mesmo. E ele, acho que ele editava um jornal lá em Dracena, alguma coisa assim. Eu sei que ele tinha um problema nos olhos, foi se consultar, voltou daí uma semana e me trouxe um óptico daqui de Presidente Venceslau para conversar comigo. Falou, olha, vieram conversar porque ele sabia que eu estava começando. Eu estava iniciando, fazia um mês e pouco eu que estava lá. E até hoje eu não lembro quem foi o óptico que foi conversar comigo. Aí começou a falar, daí voltaram novamente, insistiram comigo para conhecer o Presidente Venceslau. Aí eu falei para a Marta, olha, eu acho que eu vou conhecer essa cidade, né? E era aqui pela integração, tudo de terra, Toninho, só tinha um pedacinho, um trecho pequeno que era asfalto, né? A hora que eu chego, entrando em Presidente Venceslau, tinha uma placa de um hotel e o telefone eram 3 números só. Eu nunca tinha visto isso, porque em todas as cidades os telefones eram de 4 números, era automático. Aqui não, aqui era telefone, ainda que era, nem sei como é que chama aquilo, você tinha que chamar telefonista para fazer a ligação. É um dínamo, né? Fazer a ligação. Você pegava o aparelho. Eu falei, puxa vida, eu acho que não vai valer a pena, a coisa é muito atrasada aqui, né? Aí vim para cá, a primeira coisa, a hora que eu entrei, dei de cara com a Santa Casa, eu vou parar lá, eu estava sozinho, vim sozinho. Cheguei, conversei com o Zé Hamilton primeiro. Eu fui na sala dos médicos, porque todo lugar, todo hospital tem uma sala dos médicos, onde os médicos se reúnem e ficam lá tomando um cafezinho. Fui lá conversar. Aí me apresentei, falei para ele, tinha outros médicos ali, aí me apresentei a todos, o Zé Hamilton falou assim, você faz oftalmologia? Assim, nem adianta vir para cá, que aqui não comporta. Falei, tá bom, tá jóia, né? Aí fiquei batendo papo lá, que eu ia fazer, voltar logo embora, né? Falei, não vou voltar, não. Aí eu fiquei lá, o Zé Hamilton acabou saindo, aí o João Ramos, doutor João Ramos, falou, não, vale a pena você vir para cá. Vem para cá, eu vou conversar, eu vou te levar agora, você vai conversar com o provedor. Era o doutor Oswaldo Murad. Oswaldo Murad. Rapaz, esse Oswaldo Murad foi o responsável por ter vindo para cá, sabe por quê? Ele me ofereceu emprego na prefeitura, me ofereceu emprego na penitenciária e falou que eu ia ganhar um salário da Santa Casa. Falei, pô, eu estou no paraíso. Você quer mais do que isso? Estou no paraíso, né? Eu falei, voltei para Dracena, falei para a Marta falou, tem que ver, isso aí está muito fácil para a gente. Aí vim para cá com ela para conhecer a cidade, gostamos. Aí resolvi, procurei o seu Exídrio novamente, ele me ajudou a arranjar um local para montar o consultório. Foi engraçado, porque eu não encontrava, porque eu na residência, onde nós montávamos as nossas salas de consulta, era um espaço bem grande. E não havia um espaço grande em todos os lugares que eu fui procurar. Você lembra o ano? Hã? Você lembra o ano? Foi 78, 79, um negócio 78, assim. 79. Aí a única casa que eu encontrei é onde tem o Regis agora, o Regis tem consultório lá. Mas o Regis naquela ocasião, o proprietário era o pai dele. O proprietário era o Antônio Sobrinho, né? Do Antônio Sobrinho. Aí eu fiquei sabendo que o filho do Antônio Sobrinho, o proprietário, era o doutor Regis, que era médico, e é médico ainda aqui em Presidente Venceslau. Aí falei, vou conversar com ele. Aí cheguei lá, eles trabalhavam em 2 médicos ao lado do antigo do Santander, antigo Banespa. Certo. Aí fui lá, me apresentei e falei, doutor Regis, eu sou médico, vim aqui conversar com vocês, tudo. Gostei de uma casa que teu pai tem lá. Gostei muito, a casa é muito boa. E sabe que essa casa daria para você trabalhar lá também junto comigo, né? Eu falo com o Maurício, é um lugar muito bom. Vamos montar um consultório comigo lá. Olha a ousadia, a petulância minha. E foi assim. Foi assim. E o Nélio foi para lá também, né? O Nélio foi bem depois.
O Nélio foi bem depois. O Nélio, depois, ele terminou o odonto, né? Aí ele foi no local onde o Dr. Maurício tinha o consultório dele, que depois ele se mudou de lá. Aí o Nélio montou o consultório dele lá. Figura, né? E olha Figura. só, e eu me lembro, o dia que você foi na rádio, deve ter ido junto com o seu Isidro. Seu Isidro. E conheceu o Clóvis. E daí vocês conversaram e fizeram lá escreveram algo que você estava chegando. Eu fiquei falando, chegou um oftalmologista em Venceslau. Naquela época eu estava na rádio há 3, 4 anos. Tá certo. O seu Isidro falou assim, ó, virou para mim, tá vendo aquele ali, o Clóvis? Trata bem, cuida, seja amigo dele, porque ele é bichão aqui. Ele é o manda-chuva aqui em termos assim, ele vai te ajudar muito. Eu lembro até hoje. O seu Isidro e o Clóvis tem cada história. Nossa. Olha, eu vou falar. Mas que bacana, então você chegou e ficou mesmo. Fiquei, vim para cá e pronto, eu estou até hoje. E o seu Isidro foi o responsável por eu ter vindo para cá. Foi um amigo muito, muito grande, ia no meu consultório praticamente todos os dias, né? Conversar lá comigo, ela em torno de 11 horas, 11 e pouco, ficávamos batendo papo um certo tempo. Almocei muitas vezes na casa deles. Dona Neide fazia um macarrão caseiro espetacular. Então, era um cara os velhos, espetacular. Nossa Senhora, pessoa espetacular. Tinha um Jeep, não tinha? Não, nessa ocasião não Tem uma lembro, época que não. ele tinha um Jeep, ele chegava na rádio com um Jeep, aquele Jeep mais antigo mesmo. Mas um olha, borrachão, gente espetacular. E daí ficou aqui mesmo? Fiquei aqui, constituí a minha família toda. Eu vim para cá com 2 filhas já. 2 filhas. A Mariana, a minha caçula, nasceu aqui em Presidente Venceslau, né? As outras 2 nasceram fora. E a Janaína e a Ana Flávia fazem o quê? São médicas também. São médicas também. Adivinha a especialidade delas? Oftalmologia. Oftalmologista. As 2 e mais a Mariana também oftalmologista. Então, as 3 são oftalmologistas. 3 oftalmologistas. 3. Né? 3 meninas, 3 oftalmos. E você 4? 4. Tá certo. Mas que legal. Então, olha, eu acabei não passando o nome, mas o Edmar é casado com a Marta de Castro e tem as filhas Janaína, Ana Flávia e Mariana. Edmar, e agora? Você fez um negócio muito bacana aqui em Presidente Venceslau, que é esse Instituto de Olhos, que está famoso em toda a região. Esses dias eu recebi gente aqui, eu venho muita gente de Epitácio, que a gente conhece, toda vem aqui, que a gente conhece lá em Epitácio, e eles sabem que eu tenho também aqui a nossa agência, então eles saem dali e vêm aqui. Daí aqui é só elogios para o seu trabalho. Eu agradeço, isso para mim é a glória, né? Veja só, você é um profissional. As tuas filhas fizeram a mesma profissão sua, não foi por uma influência minha, porque a Janaína, minha mais velha, ela se formou em medicina, ela fez cardiologia primeiro. Depois que ela estava no primeiro para o 2º ano de cardiologia, ela veio conversar com o pai. Eu acho que vou fazer oftalmologia. É ótimo, faça. A segunda filha minha, a Aninha, ela se formou, o sonho dela era fazer otorrinolaringologia. E é difícil você entrar em residência de otorrino. Ela entrou em São Paulo e Curitiba. Começou a cursar em Curitiba otorrinolaringologia. Chegou daí 8 meses, pai, eu vou fazer oftalmo. Tá bom. A Mariana já foi direto, porque ela, quando era nova, ela estava fazendo ginasial aqui, ela falava que ela queria trabalhar comigo e a escrivaninha ao lado da minha. E está sendo ao lado, porque a sala dela é ao lado da minha, né? Então essa já foi com essa finalidade mesmo de fazer oftalmo. E agora essa estrutura toda que você fez aqui na Praça Alto Bru, como começou? Ali nós tínhamos uma casa que era assim meio tradicional, daí você veio, comprou e mandou ver. Certo, porque veja só, Toninho, onde eu tinha um consultório lá, construí um consultório perto da Santa Casa. Certo. E você sabe que a cidade cresceu, né? E eu tenho muitos clientes de fora. E ali para estacionar era uma dificuldade bem grande, né? Então, o que eu falei? Falei, nós precisamos, e ao mesmo tempo, nós não tínhamos como expandir. Não tinha onde colocar os aparelhos que nós queríamos comprar, né? Aí eu falei para Mariana, nós vamos ter que procurar algum local para a gente fazer uma coisa melhor, uma estrutura melhor para nós, né? E encontramos a casa. Aí todo mundo sempre pensou assim, fazer o consultório próximo ao hospital.
E o nosso já era longe do hospital aqui, né? Aí compramos, fizemos o projeto, construímos com salas à vontade. Começamos a investir na área de oftalmologia. Nós temos centro cirúrgico, 2 centros cirúrgicos de última geração, né? Compramos todos os aparelhos que a gente acha necessário para poder exercer uma medicina de primeira, e estamos aí, né? Valeu a pena ter investido, valeu, né? a pena. E com isso dá Você uma satisfação grande, porque você consegue, desde o básico até o mais complicado, a gente consegue fazer aqui. A gente tem hábito de... A Mariana se especializou em oftalmologia e ela, a especialidade mesmo, dentro da oftalmologia, é prática ocular. Então, faz uma quantidade imensa de cirurgia. E nós operamos catarata de sábado, aos sábados. Agora, sábado e mesmo. Tem outro tipo de cirurgia que vocês fazem? Sim, as pequenas cirurgias. Da catarata? Catarata, glaucoma, todos os tipos de cirurgia, com exceção de retina, né? Com exceção de retina. Retina a gente não mexe. E tem pacientes, você tem pacientes de Venceslau, tem paciente prudente ou não? Tenho da região toda. Inclusive a Mariana tem bastante de plástica de Presidente Prudente. Ela tem feito um trabalho na mídia muito grande, ela pessoalmente, na mídia dela, dentro do Instagram, né? E ela está sendo muito conhecida e com resultados excelentes. E tem, em termos da cirurgia de segmento anterior, que é de catarata, a gente está operado da região toda. Catarata é um problema frequente, né? Todo mundo tem catarata, Edmar? Veja só, a catarata pode dar em qualquer idade. Desde o recém-nascido, que seria a catarata congênita, como na pessoa de idosa, que é a catarata senil. Mas a pessoa que vive bastante, chega uma hora que a catarata vai aparecer. Que o cristalino vai perder a transparência, vai atrapalhar o dia a dia da pessoa, e aí vai ter a necessidade de tirar aquilo que está atrapalhando a visão e colocar uma lente para a pessoa passar a enxergar bem. E a cirurgia resolve? Completamente. E hoje em dia, a cirurgia de catarata, nós estamos denominando assim, faco-refaco é cirurgia de catarata. Refrativa seria a cirurgia de catarata com a resolução do grau da pessoa, tanto de longe quanto de perto. Então a gente faz a cirurgia, a pessoa que tem uma idade depois dos 40 e poucos anos tem que usar um óculos para perto, com exceção de quem é míope, né? E a única solução que tem para essa dificuldade para perto, que é a presbiopia, hoje em dia é a cirurgia de catarata, que você coloca a lente intraocular com o grau de longe e o grau de perto. Já coloca a lente? Já coloca a lente intraocular. Então acaba dispensando o óculos? Dispensando os óculos, dispensa completamente. Ah, é? Só que tem um empecilho, Tony, que é o seguinte, o preço. A lente é caríssima. A lente é cara. Não é qualquer pessoa que tem acesso a esse tipo de... E a gente tem colocado, mas não é qualquer pessoa, porque não somos nós que fabricamos a lente. A gente compra essa lente para poder implantar. Para poder implantar. Né? Mas quando você fala lente monofocal, que é só para longe, essa lente já, os planos de saúde cobrem. Né? E tem dentro delas, como tem no óculos também, você vê. Você vai fazer um óculos, uma lente multifocal, o que acontece? Tem uma quantidade imensa de preços e de laboratórios que fazem. Tem umas de melhor qualidade que o preço é bem maior, que dá uma visão melhor, uma acomodação, a pessoa se sente melhor. E a lente intraocular também. Esse é o único empecilho, mas o resto... Não tem quem não fique satisfeito, não tem. Então, não tem quem não fique satisfeito com o resultado. Tinha essa lente. Tem essa lente. Eu estava leigo nesse a lente multifocal, lente trifocal, tem gente lente que acaba tórica. se livrando do óculos. Se livrando do óculos. Hoje em dia tem a lente, inclusive, corrige aqueles astigmatismos altíssimos. Né? Você faz os cálculos, nós temos tudo, faz o cálculo direitinho, e implanta a lente, corrigindo o astigmatismo, corrigindo a presbiopia, miopia. E a manutenção disso? Não tem manutenção, é definitivo. Definitivo? Definitivo. Às vezes, depois de um certo tempo, o que acontece? É necessário, a gente fala limpeza da lente. Na realidade, não é limpeza. Quando a gente coloca a lente, implanta a lente, a gente implanta numa parte do cristalino que é a cápsula dele. Essa cápsula, com o tempo, em algumas pessoas, pode opacificar. A gente fala que sujou a lente. Na realidade, não é sujou a lente, fica fácil para não ter que explicar. Aí a gente faz um laser que nós temos aqui também, que é o YAG Laser, e a gente faz uma limpeza que é uma vez só que você faz isso. Passa a enxergar perfeitamente. Para uma pessoa ter uma boa saúde ocular, o que ela deve fazer?
Dá Olha, pra em primeiro lugar, a genética, né? A genética. A genética, né? Muitas vezes a gente fala que a pessoa não pode ficar muito tempo vendo um celular, usando assim. Na realidade, tudo isso é balela mesmo, né? Na China estão dizendo que o uso em excesso do celular, o que acontece? Ele pode predispor ao aparecimento da miopia. Mas eu não tenho visto no dia a dia isso. Porque a hora que cansa, a criança para. Não tem como você controlar isso também. É difícil. Eu vejo por quê? Porque eu tenho neto. Eu tenho um netinho e muitas vezes a gente está cansado. O iPad, vai ver o iPad. Né? Vai ver, então não tem jeito. É o tipo de coisa que é o dia a dia. Quantos anos você tem? Eu, 73. 73. Correr atrás de neto é duro, né? Mas eu cuido dos meus netos todos os dias. Agora mesmo a Marta foi está buscando agora. Todos os dias a gente vai buscar. Ele fica com a gente lá. A minha vida agora é correr atrás de neto. Graças a Deus. Uma coisa mais gostosa do mundo. Se eu não tivesse os netos, se eu não tivesse os filhos da Mariana aqui, eu não sabia. Eu até falei para a Marta, o que nós iríamos fazer aqui em Presidente Venceslau? Ficar olhando para a cara do outro? Tem hora que eles cansam a gente, depois 2, 3 horas que eles vão embora, a gente já dá vontade de... Cadê o fulano? Não veio? Mas é verdade, tem vezes, acontece às vezes da Mariana pegar e buscar, ela nos avisa, né? Aí fica lá e a Marta, poxa vida, e agora? Tá? Faz falta. Faz falta. Ele gosta de uma música, adora música e gosta de escutar bem alto, eu também. Então, a gente passa o tempo dessa forma. Isso aqui. Ó, escritor. Meu passatempo preferido é escrever. Eu leio muito, gosto de ler mesmo. A Marta também é uma leitora voraz de livros, a gente lê, não tenho de todos os tipos. Além de ler, eu gosto de escrever. Eu não quero que diga que eu sou escritor, eu escrevi, mas não tenho a pretensão, né? Mas eu tenho escrito vários livros, eu tenho vários livros escritos. Esse aqui é né? A Fuga. Esse é né? A Fuga, isso é escrito Você lançou mais Lancei, mas tem um show. Outro dia eu estava falando desse livro que eu adoro, que eu acho que é o melhor que eu escrevi, né? Eu não lembrava o nome, do livro. E não estou lembrando agora, Toninho. É espetacular. Daqui a pouco você lembra. Daqui a pouco eu lembro. Daqui a pouco a memória faz né? Mas eu não estou lembrando. Mas eu tenho escrito bastante. E para escrever você tem que ser muito mentiroso, né? Tem que ser mentiroso, porque aí tem que inventar. Você tem que inventar a história. Tem que mentir porque... A ficção, né? Ficção é isso. Você tem que... Eu imagino assim um escritor que nem vamos supor, de uma novela, ou os próprios escritores de livro mesmo, eles devem dormir pensando na história, daí ele dorme à noite com o personagem vivo, no outro dia ele resolve matar o personagem. Lembrei, é um sonho quase possível. Um sonho quase possível? Um sonho quase possível. Mas por que esse nome? É a história de uma profissional da ciência, né, que, casada há pouco tempo, e ela teve um filho com Down. E esse filho com Down, eles não sabiam que ia ser Down, né? Há a possibilidade hoje em dia, é engraçado, há a possibilidade de você saber intrauterino se a criança vai ser com Down ou não. Mas não vai adiantar nada, se é ou não, você vai ter o filho e vai cuidar. E eu admiro, porque eu passei a ser assim um leitor sobre a síndrome de Down, daqueles assim, para aprender tudo sobre a síndrome de Down. Você não consegue aprender tudo, mas muita coisa, né? E eu passei a admirar os pais de uma criança com Down, porque são os pais que mais se dedicam ao filho, porque é a dedicação ao filho que faz com que essa criança se desenvolva. Mas da história, essa era uma microbiologista e ela conseguiu desenvolver umas pílulas que conseguiria tirar essa trissomia, que é uma trissomia do Down, fazer com que ele passasse a não manifestar a característica do Down. Aí começou a se tornar uma criança sem a síndrome de Down. Uma criança normal tem, mas sem a síndrome de Down. Aí eu desenvolvi a história. Agora, a síndrome de Down tem também algo de muita espiritualidade, não? Nossa Senhora, muito, muito. Mas olha, é impressionante, são as crianças mais dóceis que eu vejo até hoje. Eu atendo muito a criança com síndrome de Down, é muito comum a criança ter miopia. Então mas olha, são crianças espetaculares. Eu li um livro que fez muito sucesso, foi um best-seller, não lembro agora o nome,
sobre síndrome de Down e também fiquei assim, apaixonado pelo personagem. Nossa, Down, mas olha... É um amor indescritível. Indescritível, é impressionante. As mães principalmente, que é o que convive mais, né? É impressionante a dedicação a essa criança, e precisa de dedicação mesmo. Então eu fiquei apaixonado. Outro que eu escrevi também sobre autismo. Autismo? Autismo também. É outra coisa assim que a gente não conhece muito sobre o autismo. Atualmente que está se estudando bastante. Né? Eu tenho a impressão, eu já conversei com algumas pessoas sobre isso, parece que tem um número maior de autismo, mas não é. É que já existia... Que não se dava o diagnóstico. Você também acha? Isso? Natural. Veja só, na medicina, até pouco tempo atrás, quem fazia especialização em pediatria não tinha 5 minutos de aula sobre autismo. Quando eu falo há pouco tempo atrás, é questão de 20 anos atrás. Não aprendia nada sobre autismo. E o autismo é uma alteração que não tem como você dar um diagnóstico de certeza, um diagnóstico laboratorial, fazer uma ressonância, não tem como. São observações que você faz desde o nascimento. Aquela criança que pode, né? O autismo tem o espectro autista, né? É o espectro. Então tem desde aqueles que já têm um autismo puro mesmo e aqueles que vão ter no espectro, até chegar àquela pessoa que é praticamente normal, completamente assim, normal perante a população, mas que tem uma... Como é que eu posso dizer? Se desenvolve muito mais em termos de inteligência. Nós temos gênios na história que foram autistas. Né? Que foram autistas, né? Então esse é o espectro autista, né? E atualmente que se está se estudando bastante sobre o autismo. Fez um livro sobre. Fiz um livro sobre Lançou? Também. Não, esse eu ainda não lancei. Mas sobre o autismo, sendo um personagem autista, né? Que aí eu discorro sobre a doença também dele, mas é um superdotado. É um superdotado, né? Que aproveita-se a inteligência dele para fazer outras coisas. E que horas né? que você escreve? À noite. À noite? À noite. A Marta vai deitar bem mais cedo, né? Eu fico lá no computador, escrevendo, né? E muitas vezes a consciência pesa. Eu falo, pô, eu fui largando a minha esposa, né? E ela mesmo pede para... E o Edmar faz, além de escrever, além de ser um médico, um oftalmologista, e além de ser um vovô, né? Vovô. Faz o que mais? Eu Assiste viajo. futebol? Assisto futebol, adoro futebol. Né? Que time você torce? Palmeiras. Palmeiras. Sou corintiano. Ixi. Aí existe uma barreira. Nós estamos em lados opostos atualmente. São 3 coisas que a gente não pode discutir. Política, religião e futebol. Não, 3 coisas porque não tem como entrar num consenso, não tem. Futebol a gente pode até discutir, mas tem essas outras coisas. Aí eu não discuto. Edmar, mas olha, e daí você gosta de viajar? Gosto de viajar. Uma vez você me disse que foi participar de uma corrida no exterior. Fui. Eu cismei em ser corredor, né? Aí comecei a treinar. Eu comecei a correr, e aí em São Paulo tem aquelas corridas noturnas, e eu e a Marta, né? E o pessoal de Venceslau, nós somos também, corri 5 quilômetros, né? Aí eu comecei e falei, puxa vida, eu tenho condições de correr mais, né? Eu me inscrevi, eu ia muito à Punta del Leste, porque tem outro... Qual era a sua idade nessa época? Nessa época eu tinha 50 e poucos anos. 50 e poucos anos. Depois eu tive problema na perna, na coluna, aí, né? Mas eu ia muito à Punta del Leste, que eu gosto do joguinho também. Né? E nós íamos para a Punta del Leste umas 4 a 5 vezes por ano. Né? Aí eu fiquei sabendo que tinha uma corrida, né, uma maratona, né, corrida de 5 mil e 10 mil e meia maratona. Aí me inscrevi. Até o Juliano, daqui de Presidente Venceslau, foi também. A Marta também se inscreveu, correu. E eu me inscrevi de 10 quilômetros. 10K. Toninho do céu. Eu fui correr
Então era 5 quilômetros, 10 quilômetros, meia maratona e a maratona. Sai todo mundo junto. Todo mundo junto e vai no mesmo trajeto, só que depois de um certo trajeto tem lá 5 quilômetros para cá, 10 para aí mais tarde 10 para cá, 21 para cá e a maratona você segue em frente, né? Eu não sei o que aconteceu. Eu passei, em vez de entrar na corrida do pessoal de 10 quilômetros, entrei na de 21. Toninho do céu, eu não posso nem lembrar. E eu estava correndo e nada desse tempo passar, não tinha muita gente correndo ali, né? E eu comecei a cansar e eu percebi, eu falei, puxa vida, eu já corri mais de 10 quilômetros, né? E eu percebi que eu tinha entrado na de 21. Eu começava a olhar, estava cansado, e começava a olhar assim para ver se havia alguma ambulância para eu parar para eles me levarem embora. Eu não vi ambulância nenhuma. Acabei completando os 21. Fez os 21? Fiz os 21, correndo. A Marta já estava desesperada, porque ela estava me esperando, porque ela fez os 5 quilômetros, e sabia quanto o meu tempo de 10, que era para eu ter chegado há muito tempo. E eu não chegava, porque eu fiz o trajeto errado e entrei no de 21. Foi a primeira vez e última. É natural. É muita coisa. Não conseguiu mais? Hã? Mas você parou de correr? Não, continuei correndo. Eu estou falando assim, 21 quilômetros, o cara é doido para correr isso aí. Tem gente aqui em Venceslau que vai fazer 42 agora, né? Olha, é para admirar esse pessoal, porque é muita coisa. Mas olha que legal. Edmar, gostou do papo ou não? Nossa, foi um bate-papo, que eu falei para você. Eu não gosto, por exemplo... Eu quero, antes de a gente fechar esse bate-papo aqui, eu quero que você fale alguma coisa de presidente Venceslau. O que você acha de presidente Venceslau? O que eu acho? Eu não posso falar mal, não tem como, só tenho que falar bem de presidente Venceslau. Onde eu criei minhas filhas, tenho os meus amigos, tenho a minha profissão, tudo que eu tenho foi graças a presidente Venceslau e região. A cidade é fora de série, é um povo sui generis, né? Não tem como, só falo bem de presidente Venceslau. Então né? manda um alô pro Nélio lá, pro Nélio. Nélio vai nos assistir. Nélio é um compadre meu, Nélio e a Sandra, comadre, né? Foi um casal quando moraram aqui, muito amigo meu mesmo, e está sempre morando aqui no coração, né? Tem o meu afilhado, o Lucas é meu afilhado, está despontando internacionalmente Chemical Surf. Chemical Surf, né? Estão muito bem, graças a Deus. Eu torço para esses meninos, são os meninos assim espetaculares, pelo que eu vejo, acompanho, né? E um abração, né, Léo? Eu quero passar o nome dos netos. Como chamam os netos? Eu tenho, veja, o mais velho meu, que vai chegar depois de amanhã, é Bruno, filho da Janaína com o Ellerson. Tem o Pedro, o Pedro Arfelli, tem filho da Aninha, a Giovana, e da Mariana a Fernanda e o Guilherme. Que legal. Gostou do bate-papo? Espetacular. Ele chegou aqui e falou, Tony, eu não sou muito chegado aquelas entrevistas, né, não é formais, na entrevista, né? pegar da palestra, eu travo, eu não consigo ficar em frente, eu começar a falar, eu não sei dar uma travada. Mas bater papo... Escreve, inteligentíssimo, meu Deus. Olha, eu fiquei muito feliz de você vir aqui, bater esse papo com a gente. Acho que nós vamos conversar mais vezes ainda. À disposição, Tony. Gostei, foi uma coisa assim. Mas muito obrigado mesmo. Obrigado a você. Olha, eu tive com o Dr. Edmar Cunha de Castro, oftalmologista, um dos donos do Instituto de Olhos Oftalmo Castro. Oftalmo Castro, de Presidente Venceslau. Muito legal esse bate-papo, espero que você tenha gostado. Obrigado, cara. Muito obrigado.